Atos capítulo 8, do 9 ao 25. Atos 8, de 9 a 25. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai por mim ao Senhor, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Vamos orar. Pai Santo, te louvamos pela tua palavra, pelo registro que o Senhor preservou até os nossos dias, para que os nossos corações fossem ensinados, alertados, admoestados, para que a nossa alma, Pai, fosse examinada quanto a estes pecados que foram cometidos no passado. Nós, ó Pai, somos falhos, somos pecadores, precisamos da luz da Tua palavra para examinar a nossa vida, a fim de que, detectado o pecado, nós nos arrependamos com corações contritos e nos voltemos ao Senhor. Faz isso nessa manhã, Pai. Examina o nosso coração à luz da Tua palavra, para que, se nós temos pecado contra o Senhor, que o genuíno arrependimento brote no nosso coração e nós sejamos perdoados pelo Senhor e tenhamos as nossas forças renovadas para andar em justiça, em fidelidade ao Teu nome. É o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto foi muito utilizado na história da igreja por católicos e por pentecostais. Por católicos, para dar uma suposta base bíblica ao que eles chamam de doutrina da crisma. De acordo com o romanismo, a crisma, ou na crisma, o Espírito Santo vem sobre aqueles que recebem a imposição de mãos do sacerdote. Essa é a crisma no catolicismo. E eles usam esse texto como base para este suposto sacramento. Por pentecostais, para sustentar a doutrina da segunda bênção, em que a pessoa recebe primeiro a Jesus Cristo e depois recebe o Espírito Santo, ou recebe primeiro o batismo de Jesus e depois recebe o batismo do Espírito, que na doutrina deles é evidenciado com o falar em línguas estranhas. Ambas as posições estão equivocadas, e ambas podem ser refutadas no próprio livro de Atos dos Apóstolos. Versículos à frente, no verso 38, nós vemos o eunuco sendo batizado, sem imposição de mãos e sem falar em línguas. No capítulo 16, nós vemos o carcereiro e toda a sua família sendo batizados,
também sem nenhuma referência à imposição de mãos, nem à chegada do Espírito e nem a falar em línguas. Então, esse é um texto que não tem comprovação com os outros textos de Atos. O livro de Atos, meus irmãos, ele é descritivo, ele não é normativo. Ele descreve coisas que aconteceram uma única vez na história da igreja. O Pentecostes, a descida do Espírito Santo, não tem que se repetir. Ele aconteceu uma vez. E aconteceu primeiro com os judeus, depois com os samaritanos, depois com os gentios, na casa de Cornélio, e depois com os discípulos de João Batista. E não aconteceu mais. Então, o livro de Atos não é para estabelecer doutrina, é um livro histórico que mostra coisas que aconteceram, né? Para estabelecer doutrina, nós temos o restante do Novo Testamento, com ordens e mandamentos que devem ser seguidos. O livro de Atos é um livro histórico. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que nós fomos todos batizados pelo Espírito Santo, que não há uma segunda bênção. Quem recebe a Cristo, recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13. E Jesus, o próprio Jesus, em João 14, 23, disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Assim, nas palavras de Jesus, quem recebe a Jesus Cristo, recebe Deus Pai também. Em outros trechos da Escritura, nós vemos que recebe Deus Espírito. É impossível dividir a Trindade. Quem tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho tem o Espírito Santo. Mas o ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos nesta manhã tem a ver com o assunto falsa conversão. A falsa conversão de um homem chamado Simão o Mago. Este homem ouviu o Evangelho, aderiu, abraçou a fé cristã, e ele recebeu uma reprimenda de Pedro antes disso. Ele ouviu o Evangelho, aderiu à fé cristã, foi batizado e recebeu uma das reprimendas mais fortes que nós temos no Novo Testamento, como você deve ter reparado. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Literalmente, para o inferno, você e o seu dinheiro. Para o inferno, você e o seu dinheiro. Não tens sorte neste ministério, não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. As palavras de Pedro, meus irmãos, deixam claras que aquele homem não era regenerado. Ele teve uma falsa conversão. Nenhum regenerado poderia ouvir palavras palavras que apontam até para a perdição, apontam até para o inferno. Mas isso é possível, pastor? É claro que é possível. Lembra-se da parábola do semeador? Quando algumas das sementes, elas começam a brotar, dão até aparência de conversão, mas aí vem o diabo e lhes arrebata, ou os espinhos, as preocupações da vida vêm e sufocam. Então, existe falsa conversão. Existem pessoas que ficam entusiasmadas com a fé por outros motivos e começam a se declarar cristãos, começam a vir na igreja, mas aí vem o diabo e arranca aquela semente, vem as preocupações do mundo e arrancam aquilo, e a pessoa não persevera. É o caso de Simão Mago, é o que nós temos aqui, o relato de uma falsa conversão. No início, muito entusiasmado, e nós vamos ver por quê, mas depois, sendo rejeitado pelos próprios apóstolos, pelo próprio apóstolo Pedro. O ponto é possível nós reconhecermos falsas conversões? Quais são alguns dos pecados praticados por falsos convertidos, ou pessoas que estão numa conversão entusiasmada? Olhando para
Simão Mago, nós podemos perceber pelo menos 3 pecados de pessoas que têm conversões falsas. A primeira delas, o primeiro pecado que nós podemos perceber, que crentes falsos cometem, é a chamada megalomania. Megalomania é o desejo de poder, é querer poder, cada vez mais poder. É o caso de Simão Mago. No verso 9, acompanhem comigo, nós temos a informação de que ele praticava a mágica iludindo o povo de Samaria. Não se trata de truques, não é mágica como nós conhecemos hoje, né, que você aprende alguns truques para divertir os amigos. Aqui o ponto é feitiçaria mesmo, é bruxaria. É magia, é no sentido de coisas que são proibidas na palavra. Ele mexia com poderes das trevas, esse é o ponto aqui de Simão Mago. E ele fazia isso com tanto poder, com tanta força, né? Tão convincente ele era, que diz aqui o texto, que ele iludiu o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto. Ele se colocava como uma pessoa muito poderosa, uma pessoa muito importante, um grande vulto, uma grande personagem. Era assim que ele se apresentava às pessoas. No verso 10 nós lemos que todos davam ouvido a ele, do menor ao maior. Ele tinha muita influência na cidade, há muito tempo ele fazia aquilo e o povo confiava nele. O povo olhava para ele não como enganador, mas olhava para ele como o grande poder. É o que diz aqui no final do verso 10. Eles diziam, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Ele contava com o reconhecimento do povo há muito tempo. Verso 11, aderiram a ele porque havia muito os iludira com práticas mágicas, com magia. Ele tinha influência, reconhecimento e era tido como o grande poder ali na região de Samaria. O texto mostra no verso 12 que o evangelho começou a atingir os samaritanos. Nós tivemos um prenúncio disso em João capítulo 4, quando Jesus Cristo evangelizou a mulher samaritana, e ela, largando o seu cântaro, foi até Samaria e contou tudo o que ele havia lhe dito. E aí o texto registra que houve conversões de samaritanos ali, como um prenúncio da palavra de Deus atingindo a região de Samaria, que era um povo, meus irmãos, nós sabemos historicamente, quando houve a invasão lá atrás, Babilônia, o que Babilônia fazia quando invadia uma cidade? Tirava os habitantes daqui, pegava habitantes daqui e colocava aqui. É por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, porque o povo que historicamente lá atrás foi morar em Samaria não eram judeus, não era povo do mesmo sangue. E aí eles começaram a praticar cultos para outros deuses. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, né? E aí veio essa rejeição histórica, Jesus Cristo rompeu isso, mostrando que eles eram alvos da salvação divina, mulher samaritana, pessoas de Samaria, e agora Filipe começa a pregar o evangelho em Samaria, e os samaritanos começam a se converter. Esse é o ponto. E aqui no verso 12, então, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, do nome de Jesus, e iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Digamos que o império da magia começou a cair. E diz o texto no verso 13, que o próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado. E ele acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, maravilhado. Há uma versão que fala atônito aos milagres que eram feitos por intermédio de Filipe. Meus irmãos, por que Simão ficou tão maravilhado ao ver esses milagres? Porque o seu passado era mexer com coisas sobrenaturais, com magia. Então, digamos, a ambição e a cobiça da vida dele, era o seu meio de sustento, digamos assim, mexer com coisas extraordinárias. E quando ele viu milagres acontecendo do próprio Deus, milagres bons e verdadeiros, uma força maior do que a força que ele operava, ele ficou extasiado, maravilhado. Eu quero isso, esse poder maior eu quero para mim.
Observe que ele não queria Cristo, ele queria o poder. Ele não queria Cristo, ele queria o poder. E assim, nós vemos que ele que se julgava o poderoso, reconhecido pela população, agora ele quer um poder maior. Meus irmãos, ele vai na contramão do convertido. A pessoa que é convertida por Deus, antes da conversão, ela se julga forte, ela se julga uma batalhadora, uma resistente, ela se julga independente, autônoma. Quando Deus quebra o seu coração, ela percebe que não é nada disso. Ela percebe que é fraca, que depende de Deus, que sem Deus não é nada. Então observe que é o contrário do que aconteceu com Simão. Simão queria mais poder, mas quando Cristo atinge o nosso coração, ele mostra que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como diz o apóstolo Paulo, quando sou fraco, é aí que sou forte. Quando Deus quebra o nosso coração, nós percebemos a nossa debilidade, a nossa pecaminosidade, a nossa fraqueza, a nossa dependência de Deus. Esta é a verdadeira conversão. Simão Mago não passou por esse processo. O apóstolo Paulo diz que foi em fraqueza e grande temor e tremor que estive entre vós. 1 Coríntios 2:3, em fraqueza, temor e grande tremor. Em 2 Coríntios 11:30 ele diz, se tenho que gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. A minha fraqueza. Paulo não se julgava forte, ele sabia que ele dependia de Deus. 2 Coríntios 12:9 e 10, então ele me disse, Deus, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, Paulo falando, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E não é assim na nossa vida? Quando nós ficamos muito doentes, e aí a gente se aproxima mais de Deus, a gente percebe que a nossa força vem de Deus, que nós não somos nada, que para a nossa vida acabar, basta um estalo, basta entupir uma veiazinha no cérebro ou no coração e acabou. Então, meus irmãos, a busca do cristão, do verdadeiro convertido, não é ter poder, mas é descansar em Deus. Deus é o nosso poder, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Nós somos fortes quando nós somos fracos. E nós somos fracos como? Reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa dependência de Deus. Nos dias atuais, há muitos falsos crentes que estão por aí buscando apenas poder. Há aqueles que buscam poder por meio dos títulos. Então, não basta mais ser pastor para alguns, tem que ser bispo. Mas para alguns não basta mais ser bispo, tem que ser apóstolo. Para alguns, apóstolo não basta, tem que ser patriarca. E tem um maluco aí que criou um termo que é pai-póstolo. Pai-póstolo. Então, ser apóstolo já não estava mais servindo. Muita gente se declarando apóstolo. Aí um indivíduo criou um título de pai-póstolo, que nem existe. O que é isso? Megalomania, desejo de poder, de querer ser cada vez maior. Isso reflete, sabe quem? Satanás. Satanás, o próprio Satanás. Ele quis ser como Deus. Ele quis se elevar à condição de Deus. E nós sabemos qual foi o fim dele, o fim que está em curso, não é? Então, megalomania, esse é um pecado que atinge muitos crentes, querem poder sobrenatural. Falei de pastores, vamos falar de membros de igreja. Há muitos falsos crentes que querem poder sobrenatural, mas não querem vida de piedade. Passam a semana inteira na vida de pecado, aí vão para a igreja e querem ter sonhos, visões, revelações, curas, milagres. Estão na busca do poder, de coisas sobrenaturais. Mas aí quando volta para o dia a dia, não são discípulos de Cristo, não vivem o Evangelho, não vivem uma vida de piedade. Falsos crentes.
O discípulo verdadeiro, ele não está em busca de coisas grandes demais para ele. Ele está em busca em quebrar o seu coração, quebrar a sua vontade para se parecer com Cristo, para obedecer a Deus, para viver como Cristo ordena que nós, discípulos, vivamos. As igrejas evangélicas estão cheias de falsos crentes, que não vivem como Cristo viveu, mas estão em busca de um poder, de coisas sobrenaturais, que Deus nunca ordenou que nós buscássemos. Deus não quer que nós busquemos força, poder, Ele quer que nós dependamos dEle. A palavra diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Em segundo lugar, crentes pecam, crentes falsos pecam por simonia. Megalomania primeiro, segundo, simonia. O que é simonia? Vai ficar claro aqui. Deixe-me falar logo. Simonia é comercializar coisas sagradas. Comprar ou vender fé, coisas sagradas. No verso 14, quando os apóstolos tomaram conhecimento da conversão de samaritanos, o que eles fizeram? Enviaram representantes. Veja o verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Essa foi uma notícia surpreendente. Os samaritanos estão sendo convertidos. Vamos mandar Pedro e João para ajudar Filipe. Filipe era um evangelista, não era apóstolo. O evangelista era como que uma espécie de ajudante dos apóstolos, né? E mandaram os apóstolos. Note, meus irmãos, que os samaritanos estão sendo batizados por um judeu, por Filipe. Observe que aquela divisão histórica, aquela rixa histórica que havia entre samaritanos e judeus, o muro que fazia a separação entre samaritanos e judeus, acaba de cair. Eis que um judeu chamado Filipe está batizando os samaritanos. Isso mostra que o muro caiu, agora gentios e judeus estão formando o mesmo povo. Do verso 15 ao 17, eles oraram para que os samaritanos recebessem também o Espírito Santo. Isso era para que o Espírito Santo descesse sobre os samaritanos da mesma forma que desceu sobre os judeus no Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo aconteceu então em Jerusalém, em Atos 2, depois foi repetido na medida em que novos grupos iam formando a igreja. Aqui os samaritanos, no capítulo 10, os gentios na casa de Cornélio e depois os discípulos de João Batista, como que representando os judeus também do Antigo Testamento. Era prova, a descida do Espírito sobre os samaritanos, era prova de que samaritanos e judeus agora formavam o mesmo corpo, o corpo de Cristo. Do verso 18 e 19, nós vemos, porém, que Simão, ele cobiçou aquele poder. Veja o verso 18 e 19. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele queria poder, né? Ele queria este poder, como nós já falamos. E ele ofereceu o que para ter este poder? Vida de oração? Ofereceu dinheiro. Ofereceu dinheiro. Ele quis comprar o dom de Deus, o envio do Espírito Santo por meio de dinheiro. Ele cometeu o pecado de simonia. Aliás, a palavra simonia, que é usada até no direito, ela foi criada justamente por causa de Simão. Saiu daqui o termo. Foi Simão que criou esse conceito de comprar coisas eclesiásticas, questões religiosas, por dinheiro. Significa no dicionário a compra ou venda de um cargo eclesiástico ou a obtenção de uma promoção eclesiástica pelo oferecimento de dinheiro. Alguns papas no romanismo foram acusados de simonia, porque houve papa que pagou fortunas para se tornar papa, né? Houve corrupção de todos os lados dentro do romanismo. Jesus nos ensinou o contrário. Jesus nos ensinou que nós não podemos comprar nada que venha de Deus e que nós não podemos cobrar nenhuma quantia de coisas que nos vieram de graça.
De graça recebestes, de graça dai, é o que Deus diz na sua palavra. Eliseu, no Antigo Testamento, se recusou a aceitar uma pequena fortuna quando ele curou Naamã, aquele general que tinha lepra. O general que estava desenganado, lepra não tinha cura, levou uma pequena fortuna na esperança de que, sendo curado, ele poderia comprar a sua cura. Ele foi curado por Deus. Eliseu nem o recebeu na porta, Eliseu não queria luzes ou holofotes, Eliseu não queria reconhecimento humano, nem o recebeu na porta. E quando ele quis dar presentes valiosos, Eliseu não aceitou, simplesmente não aceitou. O seu ajudante, o seu servo, Geazi, inconformado, correu atrás de Naamã, inventou uma história de que Eliseu tinha voltado atrás, recebeu uns presentes e Deus o castigou com lepra. A lepra foi para Geazi. Meus irmãos, bênçãos de Deus não podem ser comercializadas. Aqui o que Simão estava querendo fazer era pagar com dinheiro o dom de Deus. Lembra-se de que Jesus expulsou os cambistas e os vendedores do templo justamente porque eles haviam feito da casa de seu pai casa de negócio. Casa de negócio. A palavra grega lá é empório. Vocês fizeram um empório, um mercado, um mercadão no templo, na casa do meu pai. Deus se ira com esse tipo de coisa. Falsos convertidos fazem comércio com as coisas de Deus. Seja vendendo objetos como se fossem consagrados por Deus, caneta ungida para passar no vestibular, vassoura consagrada para varrer a casa, óleo especial de Israel, água santa do Rio Jordão, todas mentiras, meus irmãos, em que o nome de Deus é usado para as pessoas ganharem dinheiro. Seja pastores que cobram para pregar, cantores gospel que agem como estrelas, cobrando pequenas fortunas para cantarem nas igrejas, ou qualquer tipo de compra e venda do evangelho. Tudo isso é repugnante aos olhos do nosso Deus. Meus irmãos, crentes falsos comercializam a fé. Ficam usando a fé para ganhar dinheiro. Isso é crente falso. Que isso não aconteça conosco. Que o nosso lema seja o lema da palavra de Deus. De graça recebestes, de graça dai. Esse é o segundo pecado que nós encontramos claríssimo aqui em Simão Mago, o pecado da simonia. E por fim, o terceiro pecado que nós encontramos aqui em Simão Mago é o da atrição. 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 O que é atrição? É aquele tipo de pesar que a pessoa sente, não porque se arrependeu do pecado, mas porque foi pega. Já viram situações assim? A pessoa está muito arrependida, não porque cometeu furto, mas porque foi pega. O garoto está muito arrependido, não porque colou, mas porque a professora pegou. O homem no trânsito está muito arrependido, não porque passou o farol vermelho, mas porque veio a multa. Isso não é contrição, isso é atrição. Então qual é a diferença? Contrição é um coração contrito, arrependido, dolorido, porque pecou contra Deus. Contrição é verdadeiro arrependimento, é estar triste porque ofendeu o seu pai, porque ofendeu a Deus. Atrição é o pesar, é a tristeza porque a pessoa foi pega, ou porque há consequências e agora ela vai ter que pagar pelas consequências. É o que acontece aqui, meus irmãos. Simão, ele demonstrou atrição, ele não demonstrou contrição. Depois que ele ofereceu dinheiro para comprar o dom do Espírito Santo, Pedro o repreendeu com palavras duríssimas. No verso 20, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, para o inferno, você e o teu dinheiro. Observe que não era uma pena terrena apenas, era uma pena que apontava para o inferno. No verso 21, não tens parte nem sorte neste ministério. Ora, não tens parte nem sorte neste ministério, significa, você não é crente, você não tem parte no evangelho. Palavras duríssimas, meus irmãos. O teu coração
não é reto diante de Deus. Verso 22, arrepende depois da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, talvez haja esperança para a tua vida, mas você tem que se converter, Simão Mago, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. A versão, a NVT, Nova Versão Transformadora, traduz assim: vejo que estás cheio de amarga inveja, e inveja cabe muito bem aqui no contexto, porque ele invejava os poderes, né, verdadeiros dos apóstolos, e és prisioneiro do pecado. Laço de iniquidade é prisioneiro do pecado, você está escravizado ao pecado, e o teu coração está cheio de inveja amargurada. Meus irmãos, isso não pode ser dito para um verdadeiro regenerado. Esse homem não havia se convertido. Ele havia aderido à fé por algum interesse. Talvez ele viu tanta gente amiga aderindo à fé e ele falou, vou aderir também, vou ganhar esses poderes e continuar levando a minha vida como o grande vulto, o grande poder. Isso não foi arrependimento verdadeiro. E na verdade, veja o verso 24. Verso 24 ele diz, respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha sobre mim. Observe, não foi rogai por mim ao Senhor para que Ele me perdoe. Foi rogai para que nada do que dissestes venha sobre mim. Ele não está temendo a Deus ou a Cristo, ele está temendo as consequências, Ele ficou assustado com as consequências, não com o pecado, não com a quebra da lei de Deus, não porque o seu coração não era reto. Não houve arrependimento aqui, meus irmãos, não houve contrição, houve atrição. Foi o que aconteceu com Esaú. Esaú não se arrependeu de ter vendido. Esaú cometeu simonia também, né? Ele comercializou o seu direito de primogenitura, ele o vendeu por um prato de lentilhas. E ele não se arrependeu por isso, por ter tratado com desprezo algo que era tão precioso. Ele se arrependeu das consequências. Nós lemos na liturgia, Hebreus 12, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ele não teve arrependimento sincero. Ele percebeu que ele havia perdido direitos, porque ele havia vendido a sua primogenitura. Foi o que aconteceu com Saul muitas vezes. Saul às vezes se mostra meio que arrependido, não é contrição, é atrição. Foi o que aconteceu com Judas Iscariotes. Judas Iscariotes não teve um verdadeiro arrependimento. Ele teve um remorso, ele teve atrição. Meus irmãos, Deus quer arrependimento verdadeiro. Deus quer corações contritos, que se arrependem quando pecam. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza corações contritos, verdadeiramente arrependidos. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. 2 pontos, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aqueles que têm tristeza e dor no coração porque pecaram contra o Senhor, têm o próprio Deus para vivificar estes corações que estão quebrados e restaurá-los. Falsos crentes só se arrependem quando são pegos. Verdadeiros crentes se arrependem logo depois do pecado, logo depois. Falsos crentes vivem uma vida de pecados escondidos. E aí quando alguém pega, aí se lamentam. Isso não é contrição, meus irmãos. Isso é atrição, é coração duro. Concluindo, é possível identificarmos falsos crentes? Sim, é. Jesus Cristo disse, pelos frutos os conhecereis.
pelos frutos os conhecereis. Quem são eles? São pessoas que querem poder, mas não querem fraqueza, não querem independência de Deus. São pessoas que querem comercializar a fé, que querem ganhar alguma coisa com essa questão da religião, que servem mais ao Deus dinheiro do que ao Deus verdadeiro. São pessoas que não se arrependem verdadeiramente, mas só se arrependem quando são pegas, quando a mão de Deus pesa. Talvez alguém se defenda: ah, pastor, eu não posso estar entre essas pessoas, afinal eu sou batizado, sou batizada. Você se lembra que Simão foi batizado? Se lembra? Observe que ser batizado não é garantia de salvação. Até os apóstolos erraram aqui, batizando alguém que não estava convertido. Então, ser batizado, ser filho de crente, vir todo domingo na igreja, meus irmãos, tudo isso é bom, mas não é garantia de salvação. Você mostra que é crente de fato 24 horas por dia na tua vida normal, depois que você sai da igreja, agindo e vivendo como filho de Deus, como discípulo de Cristo. Então, avalie-se, observe se você não tem vivido em algum nível com estes pecados. Se sim, se arrependa, peça perdão a Deus por conta destes pecados. Volte-se para Jesus Cristo, para uma fé genuína, uma obediência desinteressada, que você busque o Deus das bênçãos, não as bênçãos de Deus, mas o Deus das bênçãos, que você ame o que Ele ama, que você odeie o que Ele odeia. Que Deus assim nos abençoe. Amém.